Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda, sou médica. Estou fazendo concurso da Polícia Civil de São Paulo, estou entre os candidatos aprovados no edital 1 de 2022, cargo médico legista. E hoje, pessoal, eu estou montando essa aula, montei uma aula aqui para a gente comentar a publicação do edital que saiu hoje, o ML 2023, 1 de 2023, cujas provas acontecerão aí dia 3 de dezembro, prova preambular e prova dissertativa. E queria apresentar para vocês essa aula, para quem estiver pensando em prestar esse concurso, avaliar aí se vale a pena, o que mudou, o que não mudou, qual que foi a minha experiência no meu edital. É com muita alegria que eu e o professor Leonardo Bordoni estamos lançando um curso que vai preparar vocês para ser aprovado na Polícia Civil de São Paulo. Serão aí os futuros médicos e médicas legistas da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Perfeito? Então, gente, vamos começar aqui a apresentação. O compartilhamento de tela está aparecendo aí para vocês? Bom, pessoal, vamos lá. Então, os professores do cursinho somos eu e o professor Leonardo Bordoni. Teremos alguns professores convidados, considerando aí algumas mudanças que ocorreram no nosso edital. Nossa proposta é uma isolada de medicina legal e criminalística, perfeito? E hoje eu vou analisar aqui com vocês, gente, o que mudou em relação ao edital anterior, que é o edital que está em reta final de andamento. Só para vocês entenderem e terem aí uma condição de se preparar melhor, como é que foram os prazos do edital que ainda está em curso. Então, no dia 23 de 2 de 2022, houve a abertura das inscrições. No dia 12 do 6, foi a prova preambular e a prova dissertativa. Prova preambular, para quem não sabe, é a múltipla escolha. E aí, em seguida, os candidatos aprovados aí nessa prova dissertativa foram submetidos à investigação social, que durou aí quase um ano, é a etapa aí que toma maior tempo do concurso, e no dia 6 de 4 de 2023 foi publicado no Diário Oficial o resultado da investigação social. Dia 4 do 5 foi o edital de convocação para a prova oral, sendo que as provas já começaram no dia 22 de 5 de 2023 e foram ocorrendo aí por sorteio até 19 de 6 de 2023. A polícia faz uma solenidade onde os candidatos que assim desejarem podem acompanhar o sorteio das datas das provas orais. Em geral, as primeiras arguições, apesar das pessoas terem menos tempo aí para se preparar, foram as arguições que tiveram, em geral, um menor grau de dificuldade. O que a gente observou ao longo do tempo das arguições foi que a dificuldade da prova oral ela foi aumentando. No dia 6 do 7, houve o resultado das provas orais, em seguida prova de títulos e em seguida exame psicotécnico. Então, só para vocês entenderem, entre o edital de abertura das inscrições e a prova oral, houve um período aí de aproximadamente 1 ano e 4 meses, tá? Então, se vocês estão preparados aí para fazer prova preambular e dissertativa, que no seu edital será no dia 3 de 12 de 2023, aproximadamente 1 ano depois é esperado que vocês estejam lá sendo submetidos à prova oral. Assim como na estrutura do edital anterior, gente, há uma reserva de 5% das vagas para os candidatos deficientes, o que é regulamentado aí pela Lei Complementar 683 do 92. Assim como no edital anterior, gente, as vagas da Polícia Civil de São Paulo, para todos os cargos, não só de médico legista, elas são regionalizadas. Então, o candidato, ele opta, no momento da inscrição, por escolher a região que ele fará a sua opção. Não necessariamente será a região, a cidade de aplicação da prova.
E aí, então, isso é eu considero um benefício da Polícia Civil de São Paulo, porque não é igual em outros estados que você faz a prova, e aí fica dependendo da sua classificação no concurso para saber aonde você vai. Na Polícia Civil de São Paulo, no ato da inscrição, você já se aplica aí para uma região específica, correto? Coloquei aqui para vocês o que o edital novo coloca em relação a essas inscrições. Então, vocês podem ver que nós temos um total aí de 116 vagas para médico legista. No edital que está em curso, são 189. Vocês veem que o certame nem acabou, já estão abertas aí mais 116 vagas, considerando aí o grande déficit atual na Polícia Civil do Estado de São Paulo. No ato da inscrição, então, o candidato ele indica para qual região que ele vai disputar e, via de regra, essas vagas elas não se comunicam. Perfeito? E o candidato aprovado e classificado, ele vai ter uma classificação estadual, conforme uma lista geral, e ele pode, vamos supor, eu fiz para a capital grande São Paulo, e aí, no final das contas, eu não fiquei entre as vagas daquela região, mas está faltando legista lá em Campinas. Campinas tinha X vagas e teve menos legista aprovado. Então, eu posso optar para ir por Campinas, segundo essa classificação geral. Ou então eu falo, não, eu vou aguardar, às vezes alguém desiste, às vezes as coisas mudam, às vezes chama mais para São Paulo, e aguardar chamar na minha região. A partir do momento que você passou, gente, zera a nota, e aí começa, né, quando começar lá a sua CADEPOL, a sua nota do curso de formação técnico profissional, que é a CADEPOL, que vai definir qual posto de trabalho você vai escolher. Então, vamos supor, fiquei em primeiro lugar lá na CADEPOL. Aí, o que vai acontecer? Aí eu vou escolher, quero trabalhar no IML tal, da cidade para a qual eu prestei o concurso, claro. Perfeito? Ah, empatou. Uai, ó, passou aqui. Se empatou, o que vai acontecer? Vai pegar aquele que teve a melhor classificação no concurso e persistir no empate aquele que tiver a maior idade. Perfeito? A remuneração. Então, o edital de vocês já veio com um salário reajustado. Então, o salário é de R$ 12.954,40, que corresponde à soma do valor do salário base e a gratificação pelo regime especial de trabalho. Além disso, tem alguns outros adicionais, dando um bruto aí um pouco mais alto do que isso, tá bom, gente? Só para vocês terem uma noção aí da remuneração. Assim como no edital de 2022, há um sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas. E isso vai funcionar como? Tem uma autodeclaração do candidato. É pré-requisito que ele não tenha sido eliminado de concurso público ou processo seletivo no estado de São Paulo, nem ter tido anulado ato de nomeação ou admissão em decorrência de falsidade ideológica da autodeclaração. E a manifestação de interesse de usar a pontuação diferenciada e a possibilidade de desistência até o final do período das inscrições. E a veracidade dessa declaração, gente, ela é depois averiguada pela VUNESP. Então, há uma perícia para averiguar se esse candidato ele realmente enquadra-se em uma dessas opções. E o candidato, ele pode se autodeclarar preto, pardo ou indígena, mas mais optar por não usar o sistema de pontuação diferenciada, tá? E aí o candidato pode fazer inscrição e ele pode desistir de usar essa pontuação diferenciada até o final do período das inscrições. Perfeito? Agora, gente, a gente tem que entender as etapas do concurso. A estrutura se manteve, né, não aleatoriamente, porque isso é regido pela Lei Complementar 151. Então, a gente tem a prova preambular, primeira etapa, que ela é eliminatória e classificatória, que é a prova de múltipla escolha. Em seguida, prova escrita, também eliminatória e classificatória. Comprovação de idoneidade e conduta correta mediante investigação social, eliminatória. A prova oral, que é eliminatória e classificatória. E a prova de títulos, que é classificatória. Perfeito? Todos os cargos de nível superior da Polícia Civil de São Paulo, eles são regidos por essas 5 etapas. Perfeito? Então,
Isso não é aleatório, não. Era esperado, era sabido que o edital de vocês seria exatamente essas 5 etapas. Agora, gente, em relação ao conteúdo, à estrutura da prova preambular desse edital, que acabou de ser lançado hoje no Diário Oficial. A prova foi dividida em módulo 1 e módulo 2. Na estrutura do meu edital, o módulo 1 foi Medicina Legal e Criminalística e o módulo 2 as outras matérias. Dessa vez a polícia inverteu e a Banca Vunesp colocaram aí o módulo 1 com as outras questões que são comuns até a outros cargos e o módulo 2 com Medicina Legal e Criminalística. No meu edital, a Medicina Legal ela está junto da Criminalística. Então, eram 48 questões de medicina legal e criminalística, mas ele não discriminava ali o que era medicina legal, o que era criminalística. Agora não, agora a Vunesp e a polícia especificaram. São 38 questões de medicina legal, que é o peso maior da sua prova, e 10 de criminalística. Isso no módulo 2. No módulo 1, mantivemos aí 4 questões de lógica, 4 de informática. Noções de direito no meu edital tinha 8 questões e criminologia 8. Agora não, houve um aumento do peso de noções de direito e uma redução do peso da criminologia. Então, direito ficou com 10, criminologia com 6, língua portuguesa se mantendo aí com 8 questões. Você vê que a estrutura da prova preambular, ela não mudou tanto, exceto por essa divisão da medicina legal e criminalística e por esse aumento do peso do direito e redução do peso da criminologia, perfeito? E aqui eu coloquei para vocês, gente, dentre o conteúdo da medicina legal, o que foi cobrado na prova do meu edital, tá? Então, a gente tem aí, disparadamente, ao tema tanatologia como tema mais cobrado, correspondeu a 14,58% das questões. Em seguida, sexologia forense. Sexologia forense é um tema que a Banca de São Paulo gosta muito. Tem alguns professores aí que fazem parte da banca, que trabalham com sexologia forense. Esse é um tema muito cobrado aí pela Polícia Civil de São Paulo. Seguido de lesões corporais, com 8,33%, agentes lesivos, mecânicos, químicos e físicos, com 4 questões cada um. Além disso, esqueci de destacar aqui com vocês, identidade e identificação, incluindo antropologia, odontológica, datiloscopia e genética, também com um peso grande aí de 10% das questões de prova, foram 5 questões. E aí vocês podem ver que a asfixiologia médico-legal com 8,33%. Em seguida, temos aí com 2 questões cada um, documentos médicos legais, traumatologia forense, balística forense, toxicologia, intoxicações, envenenamento, drogas psicoativas, perícias toxicológicas, verificação de embriaguez, ética médica e bioética, e questões mistas, com 4% cada uma. Em relação à psiquiatria médico-legal, que engloba aí no edital, do meu edital, imputabilidade penal, caracterização de vulneráveis nos crimes sexuais, e peritos e perícias, cada uma aí com 1% das questões. Medicina legal, história, evolução, conceito e alcance, também com 4% das questões. Tá joia? Em relação, gente, aí, só abrir aqui o edital para vocês entenderem um pouquinho aqui. Vou ir lá no anexo 4 para mostrar para vocês que a estrutura aqui mudou um pouquinho, tá? Então, vou falar especificamente, gente, aqui do conteúdo da medicina legal, tá? Então, como eu abordei lá na explicação da prova preambular, ele separou medicina legal e criminalística, tá? Então, isso antes estava junto, no meu edital isso é junto. Aqui ele separa a criminalística, então ele coloca peritos e perícia dentro da criminalística, local de crime, estudo de manchas, vestígios biológicos e não biológicos, prova, indícios e vestígios, cadeia de custódia. Cadeia de custódia foi um tema muito, muito, muito cobrado
pela Polícia Civil de São Paulo, principalmente na prova oral, tá? Isso foi cobrado na minha prova de Medicina Legal e Criminalística, houve uma questão só de cadeia de custódia. Balística forense, papiloscopia. Vocês veem que tem alguns temas, gente, que eles fazem uma interseção aí entre a medicina legal e criminalística, mas a banca achou por bem colocar isso dentro da criminalística. Perfeito? Vamos voltar lá na nossa apresentação? E aí agora eu vou falar um pouquinho da prova escrita e dissertativa. Achei esse edital de vocês bem coerente, porque no nosso edital a gente tinha 2 questões de medicina legal, que era 50% da prova com algumas alíneas. E, em seguida, tínhamos uma questão de criminologia, com algumas alíneas, e uma questão de português. Português pegando a interpretação e, principalmente, gramática pesada. Esse edital, não. Esse edital, ele está mais coerente. Considerei ele melhor, porque ele manteve a medicina legal com 50% da prova, 2 questões, colocou uma questão de criminalística e uma questão de noções de direito. Perfeito? Então, saiu a criminologia da prova dissertativa, saiu o português da prova dissertativa. No lugar da criminologia entrou a criminalística, de forma separada da medicina legal, e noções de direito. Perfeito? Lembrando que português saiu aqui da dissertativa. O que eu achei o grande lance desse edital, e que é muito legal, é que, no nosso edital, além do candidato não ter sido eliminado em alguma matéria, ou seja, em todas as etapas do concurso você tem que fazer um mínimo por cento, de 50% das questões de uma matéria. Então, por exemplo, na preambular, o candidato pode ter tirado um notão. Se em alguma das matérias, vamos supor, informática, fiz menos de 50%, informática são 4 questões, suponhamos que eu fiz uma. Estou fora, estou eliminada. Além disso, ele tinha que fazer a nota de corte da região dele. Então, como é que é calculada essa nota de corte? Faz uma conta que é calculado baseado em 3 vezes o número de vagas daquela região. Então, eu coloquei aqui para vocês, esse trecho que eu coloquei aqui, gente, ele se refere a quê? Ele se refere ao meu edital. Agora não. Agora é o seguinte, se você fizer um mínimo para a próxima etapa, ou seja, se na prova preambular você fizer 50% em cada matéria, você vai ter a sua dissertativa corrigida. Diferente lá do meu edital, que além de não ser eliminado em nada por fazer menos 50%, você ainda tinha que ficar com entre esse 3 vezes o número de vagas, ou seja, dentro da nota de corte da região, para ter a dissertativa corrigida. O que a banca faz? Ela coloca a prova escrita de manhã e a prova dissertativa à tarde, porque aí ela consegue matar as 2 provas num dia só, aproveitar os examinadores. Essa quebra de cláusula de barreira foi fantástica, porque com certeza vai muito mais gente para a prova oral. No meu edital, dos 2.933 candidatos, apenas 15% chegaram na prova oral. Por quê? Porque tinha essa cláusula de barreira. Agora não. Agora, se você não fizer menos de 50% em cada matéria da preambular, você vai ter sua dissertativa corrigida. E aí, obviamente, mais gente vai para a investigação social, consequentemente, mais gente vai para a prova oral. Então, gente, se esse é seu sonho, se esse é seu objetivo profissional, vá em frente. Porque, obviamente, aumentam-se as chances de você ser aprovado e virar aí o médico legista. Em relação à prova oral, gente, então, conforme o sorteio que eu falei com vocês anteriormente, a gente teve a prova oral, eram 12 candidatos arguidos por turno. Você chega lá na polícia, na Cadepol, se identifica, eles colocam os candidatos numa sala isolada das outras pessoas. E aí você fica aguardando a entrada para ir para essa sala. Foi um auditório igual esse aí. Lembrando que a prova oral ela é pública, então todo dia há uma distribuição de um número específico de carteirinhas para as pessoas assistirem à prova oral. Então lá tinha familiares, pai, mãe, pessoas de outros cursinhos, outros candidatos assistindo na prova oral. Esses candidatos, eles ficam lá atrás. Vocês estão vendo lá atrás, tem tanto de gente ali? Essa é a estrutura. Então, além de você ter uma banca, a banca fica toda
aqui na frente. No meu edital foram 5 examinadores, né? Porque eram 5 matérias, 5 áreas do conhecimento, e um presidente da banca, que é para dirimir eventuais dúvidas e etc. A prova oral para médico legista, gente, ela não tem igual o delegado, que tem esse globo aí que vocês estão vendo na foto para sorteio das questões. A prova oral de médico legista, ela ocorre, o examinador olha para você e ele faz a pergunta que ele quiser. Na prova oral, eles estão avaliando não só o conteúdo, eles avaliam outros itens, outras questões, como você se veste, como você se porta, como você se dirige à banca, o vernáculo que você usa, sua postura, como é que você se porta quando você sabe responder questão, quando você não sabe. E então é uma avaliação muito completa e muito subjetiva, né? Então, assim, por exemplo, no meu edital português, para algumas pessoas caiu questão de soletrando, para outras a arguição foi uma arguição considerada aí mais difícil. Tudo bem? Devido à natureza da prova oral, a complexidade, não cabe nenhum tipo de recurso. E isso está muito claro, tanto no edital de vocês quanto no meu. Essa prova ela é filmada, se você quiser, você pode pedir uma filmagem da prova oral para a polícia. Mas não cabe nenhum tipo de recurso. Quem passou, passou, ficou sabendo a nota. Quem não passou, simplesmente sabe que não passou, mas não sabe por que não passou, né? Então, não basta você fazer 50% em cada conteúdo, porque há uma questão aí em relação à nota, que ela envolve como você se portou. Essa avaliação ela é subjetiva dos examinadores da banca, né? É claro que eles tentam ser os mais justos possíveis, né? É uma avaliação muito complexa, justa, sim, porém é uma avaliação pela natureza em si heterogênea. Você pode dar a sorte de cair as coisas que você estudou, nas coisas que você está mais bem preparado, mas você pode dar a sorte de cair em um tema sobre o qual você não domina muito. Cada um tem a sua estratégia para a prova oral. Eu, Maria Eduarda, as coisas que eu não sabia, teve 2 questões, uma de criminologia, a linha de criminologia, que o examinador, que foi até o Jean Paoli, me perguntou os 3 autores da idade moderna da criminologia. Eu respondi 2, mas um eu não me recordava. Não quis inventar, simplesmente falei excelência. Falei os 2 que eu sabia, em seguida falei excelência. Apesar desse assunto ter sido objeto do meu estudo, neste momento não me recordo o nome de um autor. E para português eu respondi isso também em uma das questões, tá? Então, além de você fazer 50% do conteúdo, há outras questões que estão sendo avaliadas. Alguns cursinhos preparatórios orientam os candidatos na prova oral a nunca falar que não sabe. Tentar ali fazer um improviso e etc. Eu, Maria Eduarda, não considero isso uma boa estratégia, porque eu acho que é um desrespeito a uma pessoa que é proficiente no assunto, a um examinador que está ali, você tentar engalobar a pessoa num tema que você não tem ideia, né? E a outra estratégia minha, gente, foi a seguinte: quando eles me perguntavam uma coisa, eu tentava dar a resposta de forma mais completa possível. Por exemplo, em noções de direito, o examinador me perguntou se homem poderia ser vítima do crime de estupro. Eu poderia responder que sim e acabou. Eu não fiz isso. Eu falei, excelência, o crime de estupro previsto pelo artigo tal, falei o artigo todo, e aí, quando eu acabei de recitar o artigo, eu falei sim. Então, o homem pode ser vítima de crime de estupro. Eu achei melhor do que eu responder apenas sim ou não, tá, gente? Mas isso é uma estratégia minha, não tem certo, não tem errado. Isso é baseado no que eu acredito na minha experiência e eu e o Léo pensamos aí dessa forma. Então, gente, em relação ao conteúdo da prova oral, na minha prova era medicina legal e criminalística, noções de informática, língua portuguesa, noções de criminologia e noções de direito. No edital atual de vocês estão muito beneficiados, porque saiu informática da prova oral, língua portuguesa saiu da prova oral e noções de criminologia também. Então, ficou o quê? Medicina legal, criminalística e noções de direito. Além disso, domínio do conhecimento, adequação da linguagem, articulação do raciocínio,
capacidade de argumentação e uso correto do vernáculo. Perfeito? Então, vocês estão muito bem, porque eu vou te falar, não foi fácil estudar informática para a prova oral. E sabe o que foi interessante? Medicina Legal e Criminalística foi minha primeira arguição, acho que de todas as provas orais. E eu sabia tudo que a examinadora me perguntou. Consegui muito bem na arguição de Medicina Legal e Criminalística. Em seguida, a arguição de Informática. Da mesma forma, sabia tudo que o examinador me perguntou. Então, gente, eu fui para as próximas arguições, que eram de matérias que eu não dominava tanto, que é português, criminologia e direito, com muita autoconfiança, com muita segurança. Então, ainda que eu não tenha ido tão bem, sabe quando a gente foi bem, quando a gente não foi, isso me deu muita força para seguir e para conseguir terminar a prova e ser aprovada na prova oral, tá? A prova oral, gente, no meu edital, ela reprovou muito mais do que o esperado. Inclusive, alguns professores que eu respeito muito aí, de outros cursos que fazem concurso para perito, eles comentaram, fizeram um post específico comentando isso. O professor Rodrigo Montes, que é perito da Polícia Civil de São Paulo, fez um post no qual ele coloca, tipo assim, o tanto que ele ficou chocado com o alto índice de reprovação dos médicos na prova oral. Então, dos 2.933 concursos, gente, a gente teve aí 440 convocados para a prova oral, o que corresponde aí a 15,17% dos inscritos. Então, quando você chegou na prova oral, já tinha dado uma funilada, já tinha uma galera que tinha sido eliminada, 85% dos candidatos. Dos candidatos presentes na prova oral, gente, a gente teve uma reprovação de 37,8%, ou seja, quase 40% de reprovação. Isso é muita coisa, isso é muito alto. Não negligenciem a prova oral. Nesse um ano aí, ou um pouco menos, que você deve ficar aí sem saber o que está acontecendo, essa investigação social que demora mesmo, pureza de tudo que a polícia tem que checar e investigar, não pare de estudar. Né? Não espere condições ideais para você começar a estudar. Estude, mantenha um ritmo de estudo. Eu sou a pessoa mais perfeccionista do mundo para estudar. Eu preciso de estar com todos os meus materiais abertos, meus resumos, tem tudo. E vamos supor, eu assisto metade, continuar a aula, eu não consigo continuar de onde eu parei, eu volto lá no início. Gente, não façam isso, não esperem condições ideais. Tenha a sua estratégia de estudo e dediquem, porque vai dar certo. Você é o seu único limite, né? Então, se você quer fazer esse concurso, se esse é o seu sonho, não importa se você trabalha, se você tem filho, se você tem marido, se você tem namorado, para a sua família, se você está com problema psicológico, financeiro, qualquer um, exceto problema de saúde, o resto se resolve. Então, se você tem saúde para sentar a bunda na cadeira e estudar, vamos embora, vamos estudar para essa prova que vocês vão passar, né? E não desanima, se você já fez algum concurso aqui e não foi aprovado, eu já fiz um concurso prévio, não tinha sido aprovada, não desanime, você é o seu único fator limitante. Então, quem me conhece sabe aí que eu sou muito guerreira em relação aos meus objetivos. E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou até o final. E assim foi com essa prova. Estudei o máximo que eu consegui? Não. Passei vários problemas pessoais, profissionais ao longo dessa caminhada, né? Ao longo de eu estar estudando para esse edital, passei uma situação muito difícil em um dos meus trabalhos, né? E saí de um trabalho onde eu estava há 7 anos, que era assim a grande paixão da minha vida. Mas não importa, ainda que eu não tenha conseguido dar o meu máximo o tempo todo, eu fiz o melhor que era possível para mim naquele momento, né? Então, não há condições ideais. Dê o seu melhor, estude, batalhe, que você vai conseguir. E contem comigo e com o professor Leonardo para preparar vocês em relação aos conteúdos de medicina legal e criminalística. Alguns temas da criminalística nós vamos convidar professores externos, que são temas muito específicos aí dos criminalistas, dos peritos, e é isso, galera. Então, depois dessa prova oral, tem 2 etapas. Prova de título, que já é só classificatória, e exame psicotécnico. A prova... Ai, meu Deus, a apresentação parou aqui. Peraí, gente.
A prova de título, gente, no meu edital, ela ainda está em análise, dando maior problema, porque eles não consideraram residência médica, e a resolução que o edital colocou no meu edital, que é a resolução 1 de 2018, ela coloca lá expressamente que ela não regulamenta, que está excluído daquela resolução residência médica e congêneres. Outra coisa é que no meu edital, o artigo que eles pedem lá em medicina legal, ele tem que ser de autoria exclusiva do candidato. O candidato não pode ser coautor. Então, enfim, até hoje não saiu o resultado da nossa prova de títulos, muito polêmico, dando muito problema, e vamos ver como é que vai ser aí, mas a banca, a Vunesp, identificou que houve um problema, né, com a nossa prova de títulos, que o edital ficou um pouco confuso, e já corrigiu isso no edital de vocês. Já fizemos aí no meu edital o exame psicotécnico, que foi agora em agosto. Ele não tem caráter eliminatório nem classificatório, ele só te elimina se você não for. Mas como é um concurso policial que envolve, né, todas as questões policiais, porte de arma de fogo, fica lá registrado para a academia de polícia qual que é o seu perfil psicológico, né? Respeitando aí os ditames do exercício da profissão do psicólogo, e foi 4 horas aproximadamente de prova. Teve alguns testes que a gente fez por escrito, aqueles testes que você faz palitinho, faz desenho, uma entrevista gigante por escrito, e depois uma entrevista em público lá, onde o psicólogo pergunta por que você está fazendo esse concurso, qual que é seu perfil, quais são seus hobbies, como é que é a sua vida, se você tem família, se não tem, como é que é a sua estrutura, enfim. Foi, assim, na minha sala foi bem bacana, um psicólogo muito tranquilo, conduziu o exame, assim, de forma muito, muito tranquila e muito brilhante, sabe? Então, é isso, pessoal. Eu e o professor Leonardo Bordoni gostaríamos de agradecer. Uma vez que o edital foi lançado, estamos lançando aí no Hotmart os preços novos, e vamos dar a opção também do candidato a adquirir a mentoria da prova oral em combo. Quem já adquiriu, tá, gente? O curso no preço pré-edital terá também a oportunidade, se quiser, de fazer um acréscimo e acrescentar a mentoria para a prova oral. Quem que preferir esperar, ver se vai passar na preambulária dissertativa para comprar a mentoria específica para a prova oral depois, não tem problema nenhum, só que vai ser mais caro, claro, né? Quem tiver com a gente agora desde o início vai ser beneficiado em relação ao preço aí. Então, o nosso preço pré-edital, ele estava de R$ 999. Agora, com o lançamento do edital, vai para R$ 1.998 o nosso curso, perfeito? Quem quiser adquirir a mentoria para a prova oral, vai ser R$ 500. E quem quiser esperar depois para vender isso isoladamente, vai ser o valor de R$ 1.000, perfeito? A prova oral, gente, um problema que eu tive aí em um dos cursinhos que eu fiz, foi que esse cursinho que eu fiz, ele não teve preparação específica para oral. Então, meu acesso expirou do primeiro curso, e aí eu tive que recomprar o acesso e não tive uma mentoria específica para oral. Quem fez minha mentoria para essa prova oral em Medicina Legal e Criminalística foi o Léo, foi o professor Leonardo Bordoni. Léo gastou 2 dias da vida dele lá fazendo essa mentoria comigo, me arguindo, fazendo simulação de arguição mesmo. Me ajudou em pontos importantes de cada tópico da matéria, né? O que pega, o que é mais difícil, como me portar em relação à banca, como me vestir. E eu fui uns 4 dias antes para São Paulo e fiquei enfurnada no quarto de hotel estudando. Até tem 2 irmãos lá, mas não quis ficar na casa deles porque eu queria ficar na social mesmo, treinando para a prova. Eu saí do quarto nem para comer. Eu pedia comida e comia no quarto, só para vocês terem uma ideia. E aí ficava mandando vídeo pro Léo o dia inteiro, e o Léo fazendo suas brilhantes colocações. Então, senti a carência no mercado de uma mentoria específica para matéria de medicina legal nesse edital. E o professor Leonardo Bordoni me ajudou muito nisso. E por acreditar no trabalho, no nosso trabalho, né, no meu trabalho, no trabalho dele, que nós estamos aqui e vendendo esse curso aí para vocês. Muito obrigada.
A gente se encontra e qualquer coisa, eu e Léo estamos à disposição. Os contatos aí que vocês podem ver aí nos slides. Tá joia, gente? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.